A reportagem do blog Petrolândia Notícias está na manhã desta quinta-feira, 6 de outubro, com o vereador agora eleito, a partir de 2017, atuação na Câmara, é do partido PSD. Tem 43 anos e foi eleito com 457 votos. Professor, vice-presidente do SINPE, Sindicato dos Professores de Pernambuco. Bom, Evaldo, para nós que fazemos o blog Petrolândia Notícias, é um prazer estar com você na manhã desta quinta-feira. E gostaria primeiramente de lhe parabenizar pela sua eleição e deixar o espaço aqui para você iniciar essa entrevista, se apresentando, né, para o público que ainda não conhece seu trabalho, a história de Evaldo Nascimento. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes do seu blog. Agradecer o espaço aberto para mim nessa manhã. Fiquei devendo, antes das eleições, uma entrevista semelhante a essa, mas o corre-corre das eleições, um município grande, visitar toda a área rural do município, não nos permitiu que a fizesse antes. Mas muito importante esse momento agora estar aqui com você para a gente bater um papo, conversar sobre o que aconteceu e o que a gente pretende fazer a partir do 1º de janeiro do ano que vem. Já tem um histórico de política, né? Eu sou alagoano, sou de Alagoas, sou de uma cidade vizinha aqui de Pernambuco e moro aqui há 17 anos. O ano passado tive a honra e o prazer de ser merecedor, né? Eu considero o título de cidadão petrolandense. Não me deixou mais nem menos petrolandense, que eu já era petrolandense, mas legitimou ainda mais a vida da gente aqui dentro da cidade. E a gente tem um histórico de luta já de algum tempo. Sou professor de escola municipal, sou professor de escola estadual, sou presidente do Conselho do Fundeb, que é o órgão que fiscaliza os recursos da educação, sou vice-presidente do Sindicato dos Professores de Pernambuco, onde a gente tem uma atuação efetiva, né, junto aos professores, junto aos meus companheiros, na luta por melhorias, não só de salário, porque as pessoas entendem muito que sindicato é para brigar só por salário, mas a gente, além de brigar por salário, a gente briga por melhores condições de trabalho, a gente briga por melhores condições de estudo para os nossos alunos. A gente tem feito um trabalho de fiscalização, de cobrança, junto ao gestor atual, em muitas situações, não só de prospecções de futuro, poderia dizer de sonhos, de coisas que a gente pretende para melhorar, mas do básico, do elementar. Uma parte disso você acompanhou em algumas reuniões, a luta da gente para que os motoristas do transporte escolar recebam os seus salários. A gente tem feito trabalho em relação à merenda, em relação ao fardamento escolar, em relação ao próprio material escolar, em relação às creches que estão aí para ser construídas e que, por vários fatores que a gente vai, ao longo desse tempo, dinamizar melhor, pelo menos esclarecer melhor o porquê de não acontecer, a questão do IFE que não se tornou IFE, a questão das faculdades que era para vir e foram embora, a questão do PROGRAP, quando ficou gratuito, que era uma faculdade para formar professores legítima, né, pela UPE, que deixaram ir embora, a questão do SESVAS, que formou aí muitos professores bons de matemática, de português, que estão já no mercado atuando aí, melhorando a qualidade da educação, que se deixou ir embora, e que a gente pretende fazer agora nesse mandato de vereador, se Deus nos permitir, que tudo corra bem, fazer um trabalho nessa linha, né, de cobrar, de fiscalizar, de propor, de informar a população, de cobrar também a participação da população, né, em relação a orientar, em relação a cobrar, em relação a propor, em relação a fiscalizar, porque a parte da população ela é muito importante, ainda que a população fique sem se identificar, porque as pessoas têm, de certa forma, um receio, não diria medo é uma palavra meio forte, mas tem receio em aparecer, não querem, diria uma palavra popular, se queimar. E a gente está aí nessa perspectiva de fazer um trabalho voltado para o povo. Fui eleito na oposição, com o voto do povo, principalmente com o voto dos professores, dos estudantes e de algumas famílias que acreditaram no nosso trabalho, que traçaram metas para o futuro, que acreditam em alguns projetos que a gente possa ajudá-los a desenvolver, e a gente só tem a agradecer. Uma campanha política onde a gente é conhecedor que quem não tem recursos, que quem não tem família grande dentro da cidade, quem não tem esses requisitos, fica muito difícil, as pessoas diriam até que é impossível, e a gente conseguir chegar com êxito
no final dessa campanha é algo muito produtivo, é algo que eu só tenho a agradecer. Não vou falar aqui o nome das pessoas, porque, principalmente das famílias, porque eu esqueceria de algumas. Vou andar casa a casa, do mesmo jeito que eu andei pedindo voto, vou andar agradecendo. Essa semana que vem, agradecer a um por um e firmar os compromissos que a gente assumiu antes da eleição para o ano que vem, se Deus quiser. Bem, Evaldo, o momento é de festa, né? Com a eleição dessa disputada, onde houve mais de 100 candidaturas no município a vereadores, acredito eu que houve grande dificuldade assim, para você galgar e conseguir esse objetivo com êxito, né? E eu gostaria que você explanasse como foi sua dificuldade diante de uma eleição de 45 dias, é uma eleição que houve 5 candidaturas ao executivo. Conte para nós e para o público essa parte dessa trajetória sua diante dessa eleição. Então, Alex, como a gente estava falando anteriormente, a maior dificuldade é você não ter uma base familiar grande. Os candidatos que aí se elegeram junto com a gente nessa legislatura, para a próxima legislatura, geralmente se amparam numa família grande, numa família numerosa, onde todo mundo abraça a causa e coloca a bola para frente. A gente teve grande dificuldade também na montagem das candidaturas, onde tanto os candidatos de situação de oposição, no momento de compor as chapas, né, lançaram-se muitos professores candidatos. Nós tivemos aí colegas professores candidatos no PT, tivemos colegas candidatos professores candidatos na própria base onde eu fazia parte no 14, nós tivemos professores candidatos no 22, nós tivemos pessoas ligadas a professores candidatos também no 11, né? No próprio 28 nós tínhamos o vice-prefeito que era professor. E isso deu uma divisão muito grande, né? Porque você tem uma bandeira de luta principal que é a educação, você não pode imaginar ser um vereador só de educação. A gente tem que ser vereador do município inteiro, nós temos problemáticas que vai desde estrada, meio ambiente, a emprego, a renda, a saúde, a própria educação, mas a bandeira principal da gente é a educação, que é onde a gente vive, é onde a gente trabalha, é onde a gente atua, já atuava antes, vamos atuar ainda mais. Assim, a grande dificuldade foi essa divisão no quadro das candidaturas, onde várias pessoas defendiam a mesma bandeira. Então, foi um fator dificultador assim, nesse sentido. O outro sentido é, como eu falei, os aportes financeiros. Né? A gente tem uma situação na política nacional de se falar muito em contenção de despesas, em gastos mínimos, mas a gente viu aí campanhas pomposas aí com propagandas de alto nível, com gastos estrondosos, né, que a gente não sabe nem como se presta conta dessas coisas. Mas assim, parabéns às pessoas que ganharam, às pessoas que perderam, refletir onde erraram, né, e pensar, se tem pensamento para o futuro, pensar em fazer um trabalho para as próximas eleições. Mas assim, feliz por ter chegado no objetivo que a gente traçou há 4 anos atrás, quando começava com o Tiãozinho, quando ele foi candidato na eleição passada, a gente não conseguiu chegar, e a gente traçando metas para 2016, como conversando em off com você aqui agora há pouco, já estive falando que a gente tem que traçar metas para 2020, que a gente pode pensar que a eleição se ganha na última semana ou no último ano, e assim, a gente conseguiu um êxito muito grande. Agradecer muito as pessoas que me apoiaram, o próprio Tiãozinho, meu amigo de longa jornada de sindicato e tudo, e várias outras pessoas que eu não vou citar os nomes aqui porque eu vou esquecer algumas e seria injusto. Mas como disse, vou andar casa a casa, de um por um, abraçar, agradecer e firmar o compromisso que a gente firmou e colocar a bola para frente. Bem, Evaldo, quando, eu acredito eu, né, nunca saí candidato, estamos longe disso, mas quando se é candidato, a gente acredita na vitória. A gente tem que acreditar, não, vou lutar pela minha vitória. Quando houve o resultado, qual foi sua surpresa no momento? Na verdade, a surpresa minha só foi da majoritária. A gente já tinha um trabalho feito pensando em ganhar as eleições. A gente tinha um trabalho que você vai fazendo suas anotações, você tem uma planilha de Excel no computador, então você tem um caderninho ali onde você vai anotando onde você anda, com quem você conversa, com quem você, queria dizer, com quem você amarra o compromisso, onde as pessoas acreditam em você, que você coloca as suas propostas, você diz, não, eu confio, vou, tal, você coloca uma margem matemática de erros prováveis, né, que a gente
onde teria algo em torno da casa de, se você tem aí 100 votos, você coloca aí 60, 50, 60, 70, dependendo dos compromissos. E assim, não teve muita surpresa. A gente tinha uma preocupação em não fazer dor no grupo. Que a gente sempre, os locais onde eu andei, com as pessoas com quem conversei, as pessoas sempre perguntavam, e a sua legenda, é alta, é baixa? Como é que faz a sua legenda? Há uma preocupação, né, diante disso. As pessoas não querem votar em quem perde, tem muito esse negócio na política, né? As pessoas querem dar um voto que a pessoa ganhe, por vários motivos, né? Se você enumerar aqui, seriam vários os motivos que as pessoas não querem dar um voto, que eles chamam de voto perdido. Mas assim, no contexto da candidatura da gente, a gente esperava já, tendo dois eleitos dois, a gente ser o primeiro ou o segundo. A gente sabe que a gente perdeu um grande potencial de voto nos últimos dias, por conta da demanda, do que a gente chama dos ataques dos companheiros dos outros partidos, até mesmo do próprio partido, buscando a sua vaga, né? E é uma luta sadia isso, não costumo criticar esse tipo de coisa, porque a pessoa geralmente se faz o mesmo. A pessoa quer ganhar, então tem que ir atrás do voto, onde tem uma possibilidade de voto você vai buscar, você vai angariar esse voto. Mas assim, a surpresa ela foi pequena, né? Houve uma surpresa assim durante as apurações, quando a gente fazendo as contas matemáticas durante as apurações, a gente em algum momento a gente achava, será que a gente não vai fazer dois? E não fazendo dois, a gente achava que fazer só um seria Jorge, que Jorge estava na frente durante as apurações quase inteiras. Apesar de a gente saber que a gente tem uma votação em todo o município, a gente tem uma votação em todas as urnas, uma votação pequena, mas constante, né? E a gente sabia que o pessoal tem uma votação muito grande em determinadas urnas, mas aí talvez em outras tivesse uma votação bem inferior. Mas assim, sabendo que se elegia dois, a gente tinha uma meta de 500 votos, que era a meta que eu sempre almejava, ficamos um pouquinho abaixo, mas também o concorrente direto, que no caso era Jorge, também não ultrapassou os 500 votos, e a gente ficou aí com a primeira vaga na chapa da gente, e ano que vem fazer um trabalho para nas próximas eleições, se Deus quiser, ampliar essa votação. Bem, tocando no assunto do trabalho, né? A partir do dia 1º de janeiro, Evaldo, o que é que a população de Petrolândia pode esperar do vereador Evaldo Nascimento? O que a população pode esperar de Evaldo Nascimento, mais conhecido como professor Evaldo, é um vereador. Vai ser alguém que vai fazer o trabalho de vereador, de legislar, de fiscalizar, de cobrar, de propor, de informar a população, de fazer reuniões com a população, de andar nas localidades, de tentar apresentar projetos. A gente sabe que vai ser difícil, algumas proposições e alguns projetos que a gente queria colocar, que a gente sabe que na oposição algo fica mais difícil, mas a gente vai estar com a população, vamos encher a Câmara de Vereadores, vamos fazer reuniões sistemáticas com o povo e propor. A parte de fiscalização a gente sabe fazer muito bem, que a gente já faz antes de ser vereador. Na parte de educação a gente já tem uma experiência grande sobre isso, então não vai ser muito difícil a gente fazer a fiscalização nas outras áreas também. Eu acho que a parte mais importante nesse contexto é a gente buscar alternativas, buscar a possibilidade de melhorar a nossa cidade. Eu fico triste, Alex, quando a gente escuta de pessoas nas ruas as frases assim, pô, Petrolândia é uma cidade muito boa, Petrolândia tá mil maravilha, pega Jatobá para tu ver que não paga nem o funcionário, pega Tacaratu, pega não sei o que, pega Inajá. A gente não pode, a sociedade de Petrolândia, a população, e nem os vereadores, e nem o prefeito, e nem o vice-prefeito, a vice-prefeita no caso, não pode querer comparar Petrolândia com Jatobá. Não pode querer comparar Petrolândia com Inajá. Não é querendo desmerecer nem Jatobá e muito menos Inajá, não é nesse contexto. Mas a estrutura financeira, socioeconômica, da parte da agricultura, da parte do lago de Petrolândia, a estrutura do nosso município é para se comparar com o Paulo Afonso, é para se comparar com o Delmiro Gouveia, é para se comparar com cidade do porte de Petrolândia. Então assim, não é para a gente aceitar que uma cidade como Petrolândia, que a gente esteja 20 anos aqui e nós não temos uma faculdade dentro de Petrolândia. Mas é permitido que a gente sonhe, que a gente se conforme, que a gente ache que está correto, que uma cidade do tamanho de Petrolândia, que a gente não tem uma escola técnica, que a gente tenha conseguido trazer o IFE para cá, mas que o IFE não é IFE, é só um prédio que está ali funcionando o Pronatec, que está ali parado e que ninguém dá informação de nada, que foi que aconteceu, que foi que para onde vai, para onde vamos. Então a população precisa estar bem informada, estar antenada e estar ajudando o legislador nesse sentido. Então eu conto também, além de ser um elo
de luta, de representação da população, eu quero que a população cobre de mim e me ajude nesse contexto. Bem, Valdo, 457 votos. Esse número, acredito eu, que vai ficar gravado, principalmente durante esses 4 anos. Você acha que foi merecedor que você atuou diante dessa votação? Alex, eu poderia dizer que esses 457 votos foram 457 votos de amigos. Amigos que acreditam no meu trabalho, no meu potencial, e vou usar um outro pronome, não no meu, no nosso. A gente escuta muito falar Evaldo isso, Evaldo aquilo, mas assim, quando se fala em sindicato, a parte da atuação do sindicato não é Evaldo e Tião e todos os professores que acompanham a gente. Aí quando se fala em conselho do Fundeb, que é Evaldo, aí não só é Evaldo, aí é Evaldo e os outros companheiros que compõem comigo o conselho do Fundeb, que a gente faz um trabalho coletivo muito importante. Assim, a gente tem feito um trabalho, eu diria, de 9 anos para cá, mais efetivamente de 2009, 2010 para cá, quando a gente se filiou ao sindicato, quando eu era representante dos professores do sindicato, não, representante dos professores, em uma eleição do PA, que é o Plano de Ações Articuladas, que eu fiquei responsável por criar o plano de carreira. Criar não, a gente ficou responsável por formar uma comissão de vários professores e junto ao prefeito a gente fazer o plano de carreira dos professores, isso 2009, finalzinho de 2009, 2010, por aí. Estou bem lembrado do ano agora. E onde a gente conseguiu colocar 18 professores, cada uma escola um professor, mais alguns professores da área rural, pegamos aí alguns gerentes de núcleo, então umas 20, 30 pessoas, e tivemos aí umas 15 reuniões, mais ou menos, 15 a 20 reuniões. Dessas 15 a 20 aí umas 3, 4 com o próprio prefeito, o advogado na época do prefeito, que era José Nilson, para formatar o corpo do nosso plano de carreira. E a gente fez várias negociações, a gente queria mais e disse que não podia, a gente fazendo acordos, em um canto a gente perdia, em outros cantos a gente ganhava, que isso faz parte do jogo democrático na montagem das negociações. E aí dia à noite, foi aprovado na Câmara de Vereadores o projeto e foi aprovado completamente diferente, né? O projeto que o prefeito mandou para lá foi completamente diferente daquilo que a gente tinha acordado, que a gente tinha traçado, que a gente tinha feito o nosso plano. Naquele momento a gente decidiu que era a hora da gente dar uma peitada, né? Da gente enfrentar uma situação que até então era típica, né? A gente procurou a rádio, na época, a Rádio de Assis Ramalho, se eu não me engano. A gente procurou um apoio imediato, procuramos um apoio de advogados. Não tivemos muito êxito na parte dos advogados, que a maioria não queria comprar a briga com a situação, com a gestão. Não vou enumerar aqui as razões, cada um tem as suas, e também respeito as razões de cada um, a gente tem que respeitar as condições de cada ser humano. Mas na rádio, a gente chegou na rádio para informar a população que a gente ia fazer uma parada de 24 horas e tivemos uma surpresa que Lourival estava lá. E a gente teve um debate nesse dia com ele lá, um debate que inclusive ele não queria debater comigo. E depois a gente entrou nesse debate que não recebeu. Resumindo, a gente tivemos o êxito de refazer o plano que foi aprovado, né? O plano que foi aprovado, essa parada de 24 horas, ele foi refeito. A partir de então a gente começou a militar de forma mais efetiva, né? Nos filiamos ao sindicato, ficamos aí um tempo brincando no sindicato, concorremos à chapa das eleições do sindicato, na reeleição do sindicato fui reeleito vice-presidente. Começamos a tomar conta dos conselhos, a se interessar pelos conselhos, que é um trabalho gratuito para a sociedade, é um trabalho não remunerado, mas que é de imprescindível importância na parte de fiscalização dos recursos, né? E chegamos onde chegamos. A gente só tem a agradecer esses 457 amigos que confiaram na gente e fazer um trabalho, se Deus quiser, para daqui a 4 anos essa votação ser um pouco mais expressiva, ser um pouco maior. Bem, diferente da outra situação, no caso da outra eleição, que acredito eu, salvo me engano, Petrolândia na outra elegeu 9, né? 9 da situação e 2 da oposição. No caso, ficou assim a Câmara, depois houve as desalianças políticas, no qual se criou um grupo maior da oposição com 6 e ficaram 5
da oposição e 5 da situação, no caso. Diante disso, Evaldo, essa eleição foi bem diferente, mostrou uma cara diferente para a Petrolândia, né? E no qual a oposição elegeu 6 e a situação 5, né? No caso, a oposição com a maioria na Câmara. Como é que você avalia tudo isso? Na sua opinião, o que se resultou esse fato nessa eleição? Se existe um jargão antigo que ele diz assim: cada povo tem um governo que merece. Isso é bem antigo mesmo. Em relação à Petrolândia, para essa eleição, a gente não pode concordar com isso. A gente tem que respeitar o resultado das urnas, a gente tem que respeitar a legislação, quando ela fala de um coeficiente de cidades que tem um número de habitantes pequeno, não vai haver segundo turno. Então, se um dos candidatos tiver um voto a mais que o outro, beleza. Tem que se respeitar isso, é um fato, é lei, tudo beleza. Mas a população de Petrolândia, aproximadamente 62%, um pouquinho mais de 62% da população de Petrolândia, não concorda ou não concordou com a gestão que aí está. Isso foi demonstrado nas urnas, nos votos para candidatos a prefeitos e prefeitas e prefeita, quanto na Câmara Legislativa, para os vereadores. Foram eleitos 4 vereadores de um lado, com mais 2 vereadores de um outro lado, de 2 chapas da oposição. Infelizmente não se conseguiu eleger mais algum companheiro da outra chapa, das outras 2 chapas. Mas assim, nós temos hoje eleitos na oposição, eleitos com o voto da oposição, com a vontade do povo de oposição, 6 vereadores. Existem algumas especulações, que a gente até conversou aqui em off logo mais cedo, em relação a talvez a possibilidade de alguns desses vereadores que estão na oposição migrarem para a situação, que eu espero que isso não aconteça, né? Isso é algo que para a população seria meio, diria, frustrante, né? Pelo menos para aqueles que são oposição, mas cada cabeça é uma cabeça, né? É algo meio complicado. Mas para a gente, 6 vereadores na oposição foi uma vitória muito importante. Constituir a presença da Câmara de Vereadores, se assim for possível, para ter uma fiscalização mais efetiva no governo que aí vai se instalar, é algo muito importante. As pessoas dizem, mas os vereadores têm que compor, têm que trabalhar em comunhão. Os governos, seja ele qual for, de direita, de esquerda, que a gente chama de situação ou de oposição, que são os governos como eles se montam quando se elegem, é muito mais salutar, é muito mais interessante para a população que tem oposição. Você tem como saber das coisas, como fiscalizar, como cobrar, e é muito importante para o município, é muito importante para o povo, a oposição atuando nesse sentido. Obviamente, a gente vai ter uma oposição que está batendo em prefeito para esculhambar, para esculachar. Não é esse tipo de oposição que eu estou me referindo aqui. Eu estou me referindo à oposição no ato de fiscalizar, no ato de propor, no ato de juntar, de angariar para o bem do nosso município, que eu espero realmente que o novo governo que aí vai se instalar, que de novo só é a cabeça do prefeito, porque a vice já é a mesma que aí está, e faça uma gestão diferente, voltada para o povo, que pense no povo, que olhe pelo povo, principalmente pelas camadas mais carentes da população, onde a gente andou os 4 cantos do município durante esses 45 dias, mas já vinha andando previamente antes, os contatos com os amigos, em algumas localidades, principalmente na área rural, que o nosso município é um município grande, muito extenso, e a gente viu muita situação que não dá nem para você acreditar que existe, ou que existia e que existe no nosso município. Situações de extrema pobreza, situações de miséria, e que a gente precisa que o nosso governante ele olhe mais atentamente para isso aí. Que receba o povo na prefeitura, tem uma fama dos prefeitos anteriores, não é crítica, é só uma colocação, que não tem o costume de receber o povo, que o povo vai para a prefeitura e fica lá, espera a manhã toda, a tarde toda, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, vão várias vezes e não são recebidos. Ou não é obrigado que o prefeito receba para dizer, eu vou fazer isso por você, o camarada está querendo aquilo ou aquilo outro, ele vai dizer, eu vou fazer. Mas que receba para dizer que não pode fazer, que dê uma satisfação à população, que receba a população, que se reconheça, assim como eu vou me reconhecer,
na qualidade de vereador quando assumir, como um funcionário do povo. Né? Eu espero de coração que o prefeito e os vereadores que vão entrar, que vão assumir, se coloquem na situação de servidor do povo e não na situação de dono do povo. Fazendo, Evaldo, um prognóstico político, né, dessa eleição, que foi uma eleição diferente, como a gente já citou em outras ocasiões. Uma eleição que houve 5 candidaturas postas, né, no qual você participou efetivamente da campanha do candidato não eleito Fabiano Marques, mas que teve uma boa aceitação nas urnas, né? Gostaria que você fizesse esse prognóstico a respeito dessas 5 candidaturas postas no município. Se a gente preferia, Alex, que nesse momento a gente estivesse dizendo aqui, ó, tivemos uma candidatura única de oposição e uma candidatura única de situação, e que se assim tivesse acontecido, hoje nós estaríamos aqui comemorando a vitória da oposição. Devemos ter a consciência e o respeito pelas posições, pelos posicionamentos de cada um. Não vou desmerecer aqui a forma como cada um colocou a sua candidatura. Cada um se achou no direito legítimo, constitucional, democrático de se lançar candidato. Acredito que em algumas situações não se juntaram mais por não concordarem uns com os outros em algumas questões, que é natural na política de cidade pequena, né? Nós temos, além das questões políticas partidárias, nós temos questões, não diria de cunho pessoal, mas de cunho social, né? Uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, nós temos onde você acredita mais ou onde acredita menos, nós temos questões ideológicas de partido que existe, nós temos questões de necessidade de lançar o nome para mostrar que existe nome na concepção das pessoas, acredito eu, de alguns ou de todos, que eu sou melhor ou sou pior, ou que eu tenho um posicionamento mais firme, tenho um serviço prestado mais efetivo do que tal candidato, e que eu queria compor a majoritária e que o outro venha para ser pelo menos o meu vice, coisa desse tipo que acontece na política, que não aconteceu, né? A gente lançou aí 5 candidatos, aí a gente tem uma análise conjuntural simples, né? Poderia dizer algo bem simples, onde a gente tem o grupo da situação que não se rachou de jeito nenhum e nem se racha, por vários fatores que a gente não vai aqui elencar, correto ou não, cada um com as suas colocações, com as suas situações, e o grupo da oposição, formado pelos outros 4 candidatos que se racharam, né? Ideologia partidária, posicionamento de conjuntura política, posicionamento de grupo maior, grupo menor, questão de serviço prestado, mais ou menos, essas questões que deu aos 4 candidatos o direito legítimo de lançar o nome na majoritária, e deu no que deu, né? Nós tivemos aí um candidato que quase conseguiu tirar a situação do governo, né? Tivemos aí uma candidatura do Dr. João muito bem votada, uma candidatura do PT também muito bem representada, tivemos uma candidatura do Cacamaranto com uma votação menos expressiva, mas que foram pessoas que fizeram a parte deles de acordo com a consciência e com a conjuntura que eles armaram, planejaram, traçaram, e os objetivos que tinham, alguns momentâneos de presente, acredito eu, para o momento, outros de futuro, pensando mais em 2020 ou 2024, não sei, talvez, são apenas proposições, a gente sabe o que passa na cabeça das pessoas, mas assim, respeitar o resultado das urnas e trabalhar para 2020, quem quiser fazer essa mudança que não aconteceu agora. Evaldo, a gente, eu particularmente do Petrolândia Notícias, já está para completar 2 anos, né, de trabalho, do blog. A gente acompanhava frequentemente, eu acompanho frequentemente as sessões da Câmara, no qual me recordo que você sempre teve uma participação maciça ali nos bastidores, né? Acompanhando cada votação. Eu observei que você sempre que podia e estava ali, diante da plateia, né? Juntamente com o nosso amigo saudoso Joãozinho. E a gente observa assim. Então, a partir de então a gente começou a militar de forma mais efetiva, né? Nos
filiamos ao sindicato, ficamos aí um tempo militando no sindicato, concorremos à chapa das eleições do sindicato, na reeleição do sindicato fui reeleito vice-presidente. Começamos a tomar conta dos conselhos, a se interessar pelos conselhos, que é um trabalho gratuito para a sociedade, é um trabalho não remunerado, mas que é de imprescindível importância na parte de fiscalização dos recursos, né? E chegamos onde chegamos. A gente só tem a agradecer esses 457 amigos que confiaram na gente e fazer um trabalho, se Deus quiser, para daqui a 4 anos essa votação ser um pouco mais expressiva, ser um pouco maior. Bem, diferente da outra situação, no caso da outra eleição, que acredito eu, salvo me engano, Petrolândia na outra elegeu 9, né? 9 da situação e 2 da oposição. No caso, ficou assim a Câmara, depois houve as desalianças políticas, no qual se criou um grupo maior da oposição com 6 e ficaram 5 da oposição e 5 da situação, no caso. Diante disso, Evaldo, essa eleição foi bem diferente, mostrou uma cara diferente para a Petrolândia, né? Que no qual a oposição elegeu 6 e a situação 5, né? No caso, a oposição com a maioria na Câmara. Como é que você avalia tudo isso? Na sua opinião, o que se resultou esse fato nessa eleição? Se existe um jargão antigo que ele diz assim: cada povo tem um governo que merece. Isso é bem antigo mesmo. Em relação à Petrolândia, para essa eleição, a gente não pode concordar com isso. A gente tem que respeitar o resultado das urnas, a gente tem que respeitar a legislação, quando ela fala de um coeficiente de cidades que tem um número de habitantes pequeno, não vai haver segundo turno. Então, se um dos candidatos tiver um voto a mais do que o outro, beleza. Tem que se respeitar isso, é um fato, é lei, tudo beleza. Mas a população de Petrolândia, aproximadamente 62%, um pouquinho mais de 62% da população de Petrolândia, não concorda ou não concordou com a gestão que aí está. Isso foi demonstrado nas urnas, nos votos para candidatos a prefeitos e prefeitas e prefeita, quanto na Câmara Legislativa, para os vereadores. Foram eleitos 4 vereadores de um lado, com mais 2 vereadores de um outro lado, de 2 chapas da oposição. Infelizmente não se conseguiu eleger mais algum companheiro da outra chapa, das outras 2 chapas. Mas assim, nós temos hoje eleitos na oposição, eleitos com o voto da oposição, com a vontade do povo de oposição, 6 vereadores. Existem algumas especulações, que a gente até conversou aqui em off logo mais cedo, em relação a talvez a possibilidade de alguns desses vereadores que estão na oposição migrarem para a situação, que eu espero que isso não aconteça, né? Isso é algo que para a população seria meio, diria, frustrante, né? Pelo menos para aqueles que são oposição, mas cada cabeça é uma cabeça, né? É algo meio complicado. Mas para a gente, 6 vereadores na oposição foi uma vitória muito importante. Constituir a presença da Câmara de Vereadores, se assim for possível, para ter uma fiscalização mais efetiva no governo que aí vai se instalar, é algo muito importante. As pessoas dizem, mas os vereadores têm que compor, têm que trabalhar em comunhão. Os governos, seja ele qual for, de direita, de esquerda, que a gente chama de situação ou de oposição, que são os governos como eles se montam quando se elegem, é muito mais salutar, é muito mais interessante para a população que tem oposição. Você tem como saber das coisas, como fiscalizar, como cobrar, e é muito importante para o município, é muito importante para o povo, a oposição atuando nesse sentido. Obviamente, a gente vai ter uma oposição que está batendo em prefeito para esculhambar, para esculachar. Não é esse tipo de oposição que eu estou me referindo aqui. Eu estou me referindo à oposição no ato de fiscalizar, no ato de propor, no ato de juntar, de angariar para o bem do nosso município, que eu espero realmente que o novo governo que aí vai se instalar, que de novo só é a cabeça do prefeito, porque a vice já é a mesma que aí está,
que faça uma gestão diferente, voltada para o povo, que pense no povo, que olhe pelo povo, principalmente pelas camadas mais carentes da população, onde a gente andou os 4 cantos do município durante esses 45 dias, mas já vinha andando previamente antes, né, os contatos com os amigos, em algumas localidades, principalmente na área rural, que o nosso município é um município grande, muito extenso, e a gente viu muita situação que não dá nem para você acreditar que existe, ou que existia e que existe no nosso município. Situações de extrema pobreza, situações de miséria, né, e que a gente precisa que o nosso governante ele olhe mais atentamente para isso aí. Que receba o povo na prefeitura, né, tem uma fama dos prefeitos anteriores, não é crítica, é só uma colocação, que não tem o costume de receber o povo, que o povo vai para a prefeitura e fica lá, espera a manhã toda, a tarde toda, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, vão várias vezes e não são recebidos. Eu não é obrigado que o prefeito receba para dizer, eu vou fazer isso por você, o camarada está querendo aquilo ou aquilo outro, ele vai dizer, eu vou fazer. Mas que receba para dizer que não pode fazer, que dê uma satisfação à população, que receba a população, que se reconheça, assim como eu vou me reconhecer, na qualidade de vereador quando assumir, como um funcionário do povo. Eu espero de coração que o prefeito e os vereadores que vão entrar, que vão assumir, se coloquem na situação de servidor do povo e não na situação de dono do povo. Fazendo, Evaldo, um prognóstico político, né, dessa eleição, que foi uma eleição diferente, como a gente já citou em outras ocasiões. Uma eleição que houve 5 candidaturas postas, né, no qual você participou efetivamente da campanha do candidato não eleito Fabiano Marques, mas que teve uma boa aceitação nas urnas, né? Gostaria que você fizesse esse prognóstico a respeito dessas 5 candidaturas postas no município. Sim, a gente preferia, Alex, que nesse momento a gente estivesse dizendo aqui, tivemos uma candidatura única de oposição e uma candidatura única de situação, e que se assim tivesse acontecido, hoje nós estaríamos aqui comemorando a vitória da oposição. Devemos ter a consciência e o respeito pelas posições, pelos posicionamentos de cada um. Não vou desmerecer aqui a forma como cada um colocou a sua candidatura. Cada um se achou no direito legítimo, constitucional, democrático de se lançar candidato. Acredito que em algumas situações não se juntaram mais por não concordarem uns com os outros em algumas questões, que é natural na política de cidade pequena, né? Nós temos, além das questões políticas partidárias, nós temos questões, não diria de cunho pessoal, mas de cunho social, né? Uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, nós temos onde você acredita mais ou onde acredita menos, nós temos questões ideológicas de partido que existe, nós temos questões de necessidade de lançar o nome para mostrar que existe nome na concepção das pessoas, acredito eu, de alguns ou de todos, que eu sou melhor ou sou pior, ou que eu tenho um posicionamento mais firme, tenho um serviço prestado mais efetivo do que tal candidato, e que eu queria compor a majoritária e que o outro venha para me ser pelo menos o meu vice, coisa desse tipo que acontece na política, que não aconteceu, né? A gente lançou aí 5 candidatos, aí a gente tem uma análise conjuntural simples, né? Poderia dizer algo bem simples, onde a gente tem o grupo da situação que não se rachou de jeito nenhum e nem se racha, por vários fatores que a gente não vai aqui elencar, correto ou não, cada um com as suas colocações, com as suas situações, e o grupo da oposição, formado pelos outros 4 candidatos que se racharam, né? Ideologia partidária, posicionamento de conjuntura política, posicionamento de grupo maior, grupo menor, questão de serviço prestado, mais ou menos, essas questões que deu aos 4 candidatos o direito legítimo de lançar o nome na majoritária, e deu no que deu, né? Nós tivemos aí um candidato que quase conseguiu tirar a situação do governo, né? Tivemos aí uma candidatura do Dr. João muito bem votada, uma candidatura do PT também muito bem representada, tivemos uma candidatura do Cacamarã com uma votação menos expressiva, mas que foram pessoas que fizeram a parte deles de acordo com a consciência e com a conjuntura que eles armaram, planejaram, traçaram
e os objetivos que tinham, alguns momentâneos de presente, acredito eu, para o momento, outros de futuro, pensando mais em 2020 ou 2024, não sei, talvez. São apenas proposições, a gente sabe o que é que passa na cabeça das pessoas, mas assim, é respeitar o resultado das urnas e trabalhar para 2020, quem quiser fazer essa mudança que não aconteceu agora. Valdo, a gente, eu particularmente do Petrolândia Notícias, já está para completar 2 anos, né, de trabalho, o blog. A gente acompanhava frequentemente, eu acompanho frequentemente as sessões da Câmara, no qual me recordo que você sempre teve uma participação maciça ali nos bastidores, né, acompanhando cada votação. Eu observei que você sempre que podia ir, estava ali, diante da plateia, né? Juntamente com o nosso amigo Joãozinho. Se construiu um modelo de oposição, juntamente ali na Câmara, que você acompanhou muito bem, por sinal. Como todos nós que acompanhávamos as sessões livres ali da Câmara, ordinárias, acompanhamos. Esse modelo que se traçou nesse último mandato, né, que já está se encerrando agora em dezembro de 2016, ele vai ser modelado, ele vai seguir essa linhagem a partir de 2017. Ele vai ser instalado novamente na Câmara, esse modelo de oposição, ou você acredita que vai se construir um outro modelo? Dê sua... Eita, meu Deus, peraí. Dê sua opinião. Isso, dê sua opinião diante disso, Evaldo. Alex, você me falou agora das visitas que a gente ia para a Câmara, né? Eu acho assim que a pessoa, para ser candidato e almejar uma eleição, né, participar de uma eleição, tem que ter uma coisa, antes de tudo isso, tem que gostar de política. Eu sou envolvido na política desde os 14 anos de idade. Eu fui perseguido por um grupo político lá em Água Branca, em Alagoas, ainda com 16 anos de idade, na primeira eleição que eu votei, por discordar de situações lá na política. Meu primeiro voto com 16 anos, terminando o 3º ano do ensino médio, no caso do magistério, que era o que eu fazia lá em Água Branca, em Alagoas, e eu passei de setembro até dezembro sem poder andar no carro de estudante. O político da cidade lá que eu apoiava foi quem mandava um carro todo dia para me buscar e me levar para me terminar o meu magistério, porque eu não tinha condições e eu sofri esse tipo de perseguição. Gosto muito de política. Sou totalmente contra quem diz que a política é uma sujeira, é uma porcaria, só tem ladrão. Se realmente as pessoas de bem não se candidatarem, não pleitearem as eleições, não participarem da política, vai ficar algo desse tipo aí. Mas eu acho que quanto mais pessoas de bem, sejam homens ou mulheres, participarem da política, ela vai melhorar um pouco. Eu poderia dedicar a minha vitória agora nas urnas, no meu pleito, a 2 pessoas que que a gente perdeu na cidade esse ano. São 2 pessoas que eu admirava e admiro, né, porque faleceram, que a gente vai deixar de admirar, que era Joãozinho e Jair Ferraz. 2 amigos particulares meus com quem eu conversava constantemente, 2 apaixonados por política e 2 apaixonados por Petrolândia. Mas eu dedico, se eu fosse dedicar a alguém essa vitória, dedicaria a meu pai, lá em Alagoas, que ele foi candidato a vereador 3 vezes, perdeu as 3 vezes. Em uma das eleições, na segunda dele, ele perdeu por 2 votos, e na terceira eleição ele perdeu por causa da legenda. Era oposição também, Evaldo? Sempre fomos oposição. A gente lutou muito para emancipar a Pariconha de Água Branca, e a primeira candidatura dele como vereador foi só para conseguir uma quantidade de votos para emancipar a nossa cidade. O nome dele? José Lima de Araújo, mais conhecido por Zé de Bilizinha. E aí eu acredito, se Deus quiser, ele vai estar presente no dia da posse. Ele é uma pessoa com quem eu me espelhei muito na política, um homem íntegro e honesto. Mas sobre a conjuntura que você me perguntou em relação ao formato, o modelo
da oposição para 2017 vai depender muito de como a gente vai conseguir alinhar esses 6 candidatos que foram eleitos na oposição. A gente conseguindo alinhar os 6 com o mesmo pensamento de representar esses 62% da população que nos confiaram os votos, a luta vai ser uma coisa. A gente não conseguindo, que eu espero que isso não aconteça, né, que seria de certa forma uma traição ao povo que nos colocou lá, seria de um outro modelo. Então a gente vai ter que vivenciar um pouco, eu acho que janeiro, fevereiro lá na Câmara, para saber como é que vai se desenhar esse quadro. Mas eu acho que esses 6 homens que foram eleitos na oposição são 6 homens íntegros, os outros 5 da situação também, eu estou me referindo à oposição. 6 homens íntegros, compromissados. A gente acompanhou a campanha de cada um no dia a dia, apesar de você estar em grupos diferentes, um está no 11, outro está no 22, outro está no 14, mas a gente acompanha o trabalho de cada um, que a gente está na cidade toda, a gente encontra adesivos, a gente encontra pessoas, a gente conversa com as pessoas, a gente sabe do trabalho de cada um, e a gente espera que realmente em 2017 a gente consiga fazer um trabalho mais efetivo, e pelo menos a minha contribuição eu posso lhe garantir que Petrolândia terá um vereador que vai fiscalizar, que vai cobrar, que vai propor e que vai trabalhar junto com o povo. Eu quero escutar o povo. Os locais onde eu andei, onde eu propus, onde eu abracei projetos, projeto da própria população, anseio da população, onde eu conversei com os estudantes, onde eu conversei com os professores, onde eu conversei com as famílias, que a gente se juntou em torno de um projeto da candidatura de Evaldo para essa eleição, um Evaldo eleito, eu tenho que voltar no mesmo local onde eu andei e abraçar o projeto das pessoas e caminhar os 4 anos com esse pensamento. Então eu quero fazer uma oposição, mas escutando as pessoas. Evaldo, novamente, em nome do blog Petrolândia Notícias, gostaria de lhe agradecer por nos conceder essa entrevista, também quero aqui enfatizar e deixar o espaço aberto para os outros 10 vereadores eleitos, para, se por um acaso acharem por bem se explanar diante da população, agradecer as suas votações, os seus futuros cargos aí diante da população. O blog está de portas abertas, e gostaria que você deixasse sua mensagem final para o povo de Petrolândia. O espaço do blog está aberto para você a partir desse momento. Alex, gostaria não, vou colocar o verbo no presente. Quero agradecer profundamente, imensamente, deixando um grande abraço a todos os 457 eleitores que confiaram o voto em mim. Quero agradecer também aos outros, algo em torno de 19 mil que não votaram em mim, que votaram nos outros, mas que são de Petrolândia, ou que pelo menos votam em Petrolândia, que a gente vai fazer um trabalho para toda a população de Petrolândia. A gente não pode fazer um trabalho só para os 457 eleitores que votaram na gente. Quero agradecer de forma especial aos professores, em especial já dei um abraço em alguns que, além de eleitores, foram cabos eleitorais efetivos, que contribuíram muito, muito, muito com a nossa eleição. Sem eles a gente não tinha chegado. Quero agradecer efetivamente aos meus alunos e meus ex-alunos. A gente teve um quantitativo grande de votos de alunos e de ex-alunos. Agradecer as famílias dos ex-alunos e dos professores, que a gente teve voto dessas pessoas. Agradecer a algumas famílias que fecharam com compromisso diretamente com a gente. Não vou citar nomes porque vou esquecer de algumas e seria injusto, mas já andei em algumas e vou andar em cada uma dessas famílias para agradecer o voto e firmar o compromisso que fizemos antes da eleição. Agradecer a Fabiana e a Rogério, que caminharam com a gente, aos militantes que caminharam com a gente. Foi uma campanha difícil, mas foi uma campanha bonita. Há quem diga que teve muita baixaria, mas a política tem dessas coisas, A política tem toda uma conjuntura que vai além dos candidatos, A política, ela vai além do candidato a prefeito, do vice-prefeito, prefeita e vice-prefeita. Ela vai além. A gente tem uma quantidade de militantes que se apaixonam, que abraçam, que se engajam, que sonham, que almejam conquistas e mudanças, A palavra de momento era mudança. Até mesmo o prefeito que foi eleito aí na situação, mas o jargão era mudança, que o povo queria mudança e que Ricardo apresenta mudança, que eu espero que parte dessa mudança venha. Até acredito que talvez uma pequena parte possa vir. A gente vai sentar, conversar, buscar essa mudança para a nossa cidade, e dizer para o povo que estamos aqui
pronto para representá-los. Prometo, não fiz promessa antes da eleição, mas vou fazer uma promessa aqui agora, que eu prometo honrar o voto de cada um que votou em mim, e prometo também honrar, como vereador, as pessoas, aquelas que não votaram em mim, mas que são de Petrolândia. A gente vai buscar fazer um trabalho efetivo, um trabalho corajoso, um trabalho com honestidade, com integridade, com inteligência, de buscar parcerias para a gente conseguir o melhor para o nosso município. O que eu quero para o nosso município é o melhor para o nosso município. Como falei em uma das perguntas, respondendo uma das perguntas, principalmente para as camadas mais carentes da nossa sociedade. Vivemos um momento meio conturbado em relação a essas questões, vivemos um momento difícil em relação à água, vivemos um momento difícil na economia, vivemos um momento difícil em vários fatores, mas Petrolândia é um município rico, Petrolândia recebe muitos recursos e o professor Evaldo, vereador, não vai se conformar em ver as pessoas compararem Petrolândia com nenhum município pequeno sem querer se desfazer um município pequeno. Queremos que Petrolândia seja comparada com Paulo Afonso, que seja comparada com Delmiro Gouveia, pelo menos com Floresta, e que a gente tenha aqui em Petrolândia o que tem necessidades, principalmente na educação, principalmente na saúde, principalmente na infraestrutura. Que a gente tenha estrada para escoar nossas mercadorias, que a gente tenha um suporte mais efetivo com os nossos agricultores, que a gente melhore a educação, que a gente construa as creches, que a gente dê um suporte efetivo nas faculdades para que os nossos jovens consigam estudar e tenham uma perspectiva de futuro. Estamos aqui abertos para a população, para receber sugestões, os nossos amigos, que a gente tem muitos amigos inteligentes, muitos amigos capazes, com muitos projetos, que a gente consiga sentar, juntar, angariar e juntar forças para que a gente possa ter para a Petrolândia o melhor que a Petrolândia pode ter. Agradeço a todos, principalmente a você, e um forte abraço.